Oi, eu sou Jane. Estou aqui para falar sobre o trabalho intitulado Como CEO Narcisista e Honorários de Auditoria, elaborado juntamente com a professora Márcia de Luca, a Alessandra de Vasconcelos e o professor Gerlando de Lima. O objetivo do trabalho é analisar a relação entre a personalidade narcisista do CEO e os honorários de auditoria em empresas listadas na B3SA, Brasil Bolsa Balcão. Com base na literatura, existindo assim evidência teórico e empírica que apontam para vários fatores que afetam a determinação dos honorários de auditoria e que os traços de personalidade narcisista dos CEOs traz implicações para as empresas, tanto de uma perspectiva positiva quanto negativa, fundamentamos as nossas hipóteses. A primeira hipótese tem como seguinte afirmação: existe uma relação positiva entre o CEO narcisista e os honorários de auditoria. A segunda hipótese: o risco do cliente é mediador da relação entre o CEO narcisista e os honorários de auditoria. A terceira hipótese: o controle interno é mediador da relação entre o CEO narcisista e os honorários de auditoria. A quarta hipótese: a complexidade é mediadora da relação entre o CEO narcisista e os honorários de auditoria. Assim, foi realizado o modelo de mediação para a relação entre o CEO narcisista e os honorários de auditoria. Os métodos que foram utilizados foram uma análise descritiva, um teste de diferença entre médias, teste de TD-Student, uma regressão linear múltipla e uma análise de mediação, utilizando o MED-MOV do JAMOV. Em relação aos resultados, na análise descritiva, conseguimos perceber que existe uma variabilidade da variável honorário de auditoria e personalidade narcisista do CEO, observada pelo desvio padrão elevado. Em relação à variável honorário de auditoria, essa variabilidade pode ser explicada pelos altos valores pagos às empresas do grupo Big Four. Em relação à personalidade narcisista do CEO, essa variabilidade pode ser um reflexo do desempenho evidenciado pelo ROA, resultado do exercício e complexidade. Quanto ao comitê de auditoria, percebeu-se que 65% das empresas não apresentam esse colegiado em sua estrutura de governança corporativa. Em relação à fragilidade dos controles internos, percebe aí que as empresas da amostra presentes em um ambiente condular apresentam mais fraquezas materiais do que as empresas dos Estados Unidos, que estão inseridas no sistema comunal. Quanto à identificação da relação entre os honorários de auditoria e as variáveis personalidade narcisista do CEO, controle interno, risco do cliente e complexidade, utilizou-se a regressão linear múltipla. Na regressão linear múltipla, percebeu-se que a variável narcisismo, a variável controle interno, resultado do exercício e o ROA apresentaram estatisticamente significância ao modelo. Já as demais, controle interno mensurado pela fraqueza material, risco, complexidade e Big Four apresentaram não significativos. Na análise de mediação, quando se analisou a mediação simples da variável controle interna com proxy fraqueza material, percebeu-se, observando os efeitos indiretos, que não apresentou um efeito significativo estatisticamente. Desse modo, não podemos concluir que a variável controle interno é considerada uma variável mediadora na relação entre CEO narcisista e honorários de auditoria, mas percebemos que existe um efeito direto. Assim, existe uma relação entre o CEO narcisista e honorários de auditoria. Condizente com esse resultado, tivemos aí o risco do cliente, da mesma forma a variável complexidade, pois não podemos inferir que ela é uma variável mediadora. Diferente dessas variáveis, tivemos o comitê de auditoria como também um instrumento que foi utilizado para o controle interno, a proxy que foi utilizada para o controle interno, e aí percebemos que os efeitos indiretos, diretos e totais foram significativos. Com isso, podemos concluir, inferir, que a variável comitê de auditoria ela é uma variável mediadora na relação entre CEO narcisista e honorários de auditoria. Com base nos resultados, então, a hipótese H1 ela foi aceita, H2 e H4 foram rejeitadas, e H3, dependendo da proxy utilizada, se for controle interno, rejeitada. Se for comitê de auditoria, aceita. Então, diante das explanações, desde já eu agradeço a oportunidade.